Ela, 78 anos. Ele foi descoberto há mais de 500 anos. Dentre tantas pessoas que nasceram e vivem aqui, um personagem que veio antes da cidade. E é só porque ele existe é que foi possível também surgir a cidade. Desde remotas épocas, quando a região era o sertão do Rio Doce. O Rio Doce foi o caminho por onde os colonizadores penetraram na selva e foi a única referência para esses colonizadores durante mais de 100 anos. Quem vê o Rio Doce assim, poluído e castigado pela lama da irresponsabilidade, talvez nem se lembre da importância que o rio tem para governador Valadares. Desde os tempos que não tinha esse nome, era somente figueira. Haviam grandes canoas chamadas pirogas, feitas de um único tronco. Tinha madeiras, canoas de 16, 18 metros, 15 metros de comprimento. Eram canoas enormes. Por essas canoas circulava toda a mercadoria, os gêneros alimentícios. Por essas canoas que subia o sal do Espírito Santo, que a região, ninguém vive sem sal. Com as canoas também é que guiavam as madeiras, as toras que desciam pelo Rio Doce até as estações do trem de ferro para serem embarcadas, para serem exportadas. Seguindo mais ou menos o traçado do rio, a linha férrea também ajudou no desenvolvimento da região. Quando foi feita a estrada de ferro foi seguindo as margens do rio. Então o rio também serviu de caminho para a construção da estrada de ferro. Em 1910 é inaugurado a estação ferroviária em Governador Valadares, em Figueira na época. A região existe há 200 anos, mas em 1938, no dia 30 de janeiro, a Figueira do Rio Doce dá lugar à emancipada Governador Valadares através de um decreto estadual. Um dos primeiros bairros a ser povoado foi o São Tarcísio. Não por acaso, bem às margens do Rio Doce. No início, não era São Tarcísio, era Porto das Canoas. Porto de Canoas sempre são dois lugares, um antes da cachoeira e um depois. E num desses lugares é que se faz o núcleo, começa a haver o povoamento. Provavelmente foi na região do São Tarcísio. Até hoje lá tem um porto de canoas ainda funcionando. Durante muito tempo foi importante porque o abastecimento hortigranjeiro vinha do outro lado, do lado da Ibituruna, e atravessava o Rio Doce por canoas para abastecer Figueira e depois Valadares. O Rio Doce também foi referência para a construção da rodovia Rio-Bahia, há mais de 40 anos. Outro caminho que ajudou na economia da cidade. Em 1934 foi inaugurado a ponte do São Raimundo, que foi construída com muita dificuldade, malária, porque tudo era uma selva, então tudo foi construído no meio da selva. Depois de uma relação de quase 2 séculos com a população do leste de Minas, o Rio Doce, fonte de sobrevivência de milhares de pessoas, sofre com o impacto da lama, despejada por uma mineradora que é propriedade da empresa que até há pouco tempo carregava o Rio Doce no nome. Isso causa quase que uma depressão nas pessoas. As pessoas ficam tristes, elas ficam deprimidas ao ver a condição atual do rio praticamente sem vida. O rio foi a vida da própria região e sempre foi. Pessoas vivem do rio, a pesca é importante, a extração de areia. Toda a cidade foi construída com areia tirada do Rio Doce. A água que as pessoas bebem é água do Rio Doce. Então o Rio Doce é a vida de toda essa região e de Governador Valadares.